A minha mãe é filha de italianos. Meu avô veio naquela migração de italiano que vieram para o Brasil, substituía aí os escravos naquela época, certo? E quando chegavam aqui, mandavam direto para o interior. Meu avô chegou aí, mandaram ele direto para Santa Ernestina, na Araraquarense. Só que meu avô, na Itália, ele era açougueiro. E chegaram aqui e mandaram ele para a roça. Mas aí ele não se deu bem na roça, trabalhou uns tempinhos ali, arrumou um dinheiro e foi para São José do Rio Preto. Lá ele montou um açougue. Agora eu já vou passar para o meu pai, hein? Depois eu falo da minha mãe. Muitos fazendeiros foram para Potirendaba e tinha muito serviço em Potirendaba, de marceneiro. E meu avô foi para lá. Carregou toda a turma para lá. Aí lá que meu pai conhece minha mãe. E o meu avô italiano não queria que ela namorasse com meu pai, porque meu pai era negro. E aí meu pai pegou minha mãe e se mandou para cá. Chegou aqui e se casou nas Perdizes com a minha mãe. E aí que nasce minha irmã. Somos três, éramos quatro. Mas meu irmãozinho faleceu. Foi quando nós viemos para São Miguel. E a nossa vinda para cá, justamente parece que para aliviar um pouco a minha mãe e meu pai, que ficaram muito tensos, talvez por causa disso, e emprego. Isso foi quando? Foi em 34, ainda tinha aquele desemprego da Revolução de 32. Ele veio para cá porque aqui não tinha mão de obra especializada para dragagem de areia no Tietê, então foi uma oportunidade para ele. Entrei em 37 no grupo escolar, que era 7 anos. O nosso horário de aula combinava com o horário dos trens, para as professoras virem e voltar. Tinha o trem que chegava aqui 8 horas da manhã, tinha outro que chegava 2 horas da tarde e outro 6 horas da tarde, era o último trem. Então as professoras vinham e na volta elas tomavam o trem que ele cruzava aqui em São Miguel, que vinha de Jundiapeba, cruzava em São Miguel, elas tomavam o trem de volta para a cidade. A não ser a dona Silvia Lapena, que foi minha professora de 4º ano escolar. Essa era de São Miguel, que era casada com Lapena. Essa foi uma das primeiras professoras aqui em São Miguel, que é esse imóvel que eu tenho dela de recordação. Naquela época, para você ingressar no ginásio ou no Senai, você tinha que fazer um ano de preparatório, que chamava curso de admissão. Se você não tivesse esse curso, você não entrava no ginásio, não entrava no nada. Eu, como meu pai não podia pagar ginásio, que naquele tempo era pago, tinha um ginásio em São Paulo, mas tinha um ginásio. E quem entrava no ginásio não pago em São Paulo? Não preciso falar, preciso? Então, como meu pai não podia pagar ginásio, e ele trabalhava na Nitroquímica, aí a Nitroquímica montou o Senai em São Miguel, para os filhos dos empregados só. E como eu era filho de um empregado, eu ingressei no Senai. Me formei no Senai, ferramenteiro mecânico. Aí trabalhei um ano na Nitroquímica, fui embora porque não me dei com a ditadura daí. E trabalhei o resto da minha vida sempre pelo Brás, Bom Retiro, que também tinha muita indústria. Quando eu entrei no Senai, eu conheci o irmão da Diva, que tinha a mesma idade minha. Eles tinham vindo de Ribeirão Preto para trabalhar aqui na Nitroquímica. E em 1954 eu me casei. 29 de maio de 54. Eu vivi 46 anos, 46 anos com a Diva. Tive 2 filhas só. Bom, a minha Diva era uma guerreira. E aí o maldito do câncer pegou minha mulher. Aí eu desabei. Ela faleceu com 64 anos. 64 anos.
São Miguel nasceu mesmo em 1560, 4 anos depois, 6 anos depois da fundação de São Paulo. Por que foi em 1560? Porque existia Santo André da Borda do Campo, né? Que foi a primeira vila aqui de São Paulo, no começo da Baixada, né? Aí começa o quê? Começa os jesuítas saírem para as aldeias, né? Para começar a catequizar os índios. O que aconteceu? Aconteceu que precisava povoar São Paulo, ali a vila do pátio do colégio. Então o Nóbrega pediu ordem para o rei para transferir a vila de Santo André para São Paulo, para povoar São Paulo. E houve um pequeno atrito, digamos assim, entre esses brancos e os índios que estavam lá em torno, né, da igreja que fundou, o pátio do colégio, na verdade, onde foi a fundação de São Paulo. E aí alguns grupos começaram a sair de lá, né? E um grupo de índios, os Guaianazes, vieram para São Miguel Paulista e outro grupo de indígenas foi para o que a gente chama de Pinheiros. Então esse foi a origem, né, desses 2 primeiros bairros da cidade de São Paulo. São Miguel Paulista, que na verdade era a aldeia de Ururaí, e a aldeia de Pinheiros. Então o que acontece? O Nóbrega, com medo dos Guaianazes se aliar com os Tamoios e invadir São Paulo, ele manda o Anchieta aqui em São Miguel, que era a tribo dos Guaianazes. Então naquele tempo vivia aqui 1.500 índios Guaianazes. Os portugueses começaram a invadir a terra dos índios. O Anchieta vai em Santos e pede pro cara que mandava em tudo, né, que era em São Vicente, que mandava em São Paulo, era uma pequena vila, e pede para ele proteção para os índios. Isso aconteceu em 1585. Ele vai e pede para o nome dele era, não sei o que, Leitão, como era o nome dele, meu Deus do céu. Bom, o seu Leitão era o manda-chuva. E aí ele dá para... Os portugueses estavam invadindo aqui e eliminando ou escravizando os índios. Então Anchieta vai em São Vicente e pede proteção para os índios de São Miguel, para os Guaianazes. O Leitão faz uma lei, registra no cartório de Santos, dando 6 léguas de terra em quadra para os índios Guaianazes de São Miguel. Ele foi aquele genocídio em São Miguel. Acabaram com os índios daqui. O Largo da Igreja, aí construíram a tal capela de São Miguel, né? Começou a construção e ela aumentando. E ali naquele pátio da igreja, onde é a praça, ali se transformou em depósito de índio escravo. Quando eles não tinham mais índio para escravizar e fazer trabalhar na terra, eles começaram a abandonar a terra de São Miguel, porque eles também não tratavam a terra e a terra parou de produzir. Sim, a maior parte da atividade econômica de São Miguel ao longo dos séculos foi atividade agrícola, na verdade, né? Isso aconteceu no século XVII, século XVIII, né? E até também no século XIX. E paulatinamente, a partir do século XVI, né, São Miguel foi se transformando de um aldeamento de indígenas em povoado de brancos, que exerciam justamente essas atividades agrícolas. Então, assim, o auge da atividade agrícola em São Miguel foi no século XVIII. Aí houve uma estagnação no século XIX. São Miguel Paulista só voltou a prosperar já perto do século XX com a atividade da cafeicultura. Quando cheguei em São Miguel, tinha muito resquício disso. Tinha muitos casarões de taipa-pilão por aí, que eram sede de fazenda, abandonados. Naquele tempo que eu vim para cá, o que sustentava São Miguel? Era as olarias de tijolo e os barcos no Tietê que subia e descia
o dia inteiro, levando o quê? Levando carvão e lenha cortada para a capital. Porque como a cidade de São Paulo estava crescendo, né, então precisava de materiais de construção. E havia olarias em São Miguel, e eles produziam então esses materiais de construção, como tijolos, telhas, e enviavam para a cidade de São Paulo via Rio Tietê. Há um período marcante na história do bairro recente, para história recente, por exemplo, década de 30, com a chegada da nitroquímica. Nós tínhamos uma paisagem urbana que lembrava muito mais as regiões do interior das cidades, principalmente de uma grande cidade, no caso de São Paulo. E a gente sabe que há relatos de pessoas que dizem que aqui era um lugar de férias das pessoas. Então as pessoas iam para cá para passar férias, né? Então ia para o sítio do tio, da tia, casa de campo. Olha que coisa maluca, imaginar que um bairro da cidade de São Paulo servia como casa de campo. São Miguel era vazio, sabe? Você olhava os sítios aí, ou aqueles pomares que existiam. Tanto é que nós, molecada, naquele tempo, a gente... hoje eu não gosto de fruta, não sou amante de fruta até hoje, porque o que a gente comia de fruta nessas fazendas abandonadas aí, nossa Senhora. E aí, com a chegada da nitro, inicia um processo de industrialização, né, que era um processo de industrialização que também ocorria como um todo na cidade de São Paulo. Não só em São Miguel, mas nas principais cidades do Brasil, essa industrialização ela começa a chegar de forma mais forte. E eu acho que aí tem duas coisas que a gente não pode não comentar. Ao mesmo tempo que você tem um desenvolvimento e uma aceleração desse desenvolvimento por conta desses parques industriais que são instalados, começa também todos os outros problemas de infraestrutura, né? Que um número maior de pessoas chegando em uma determinada localidade, ela cria um impacto muito forte, não só na questão do consumo, na questão das melhorias que tem que ser implementada por conta da urbanização, das casas, a questão da luz, que São Miguel até então, a luz elétrica, ela chega a partir da nitroquímica, um pouquinho antes da nitro, mas ela se efetiva no bairro como um todo a partir da nitroquímica. São Miguel só tinha uma bomba de gasolina. Saindo do Largo da Igreja em direção à Penha, a primeira rua descendo à direita, chama-se Angelina Parente Lapena. E o marido dela, que era o Humberto Parente, tinha a única bomba de gasolina ali naquela esquina. Era a única bomba de gasolina e era tocada a manivela porque naquele tempo não existia energia elétrica em São Miguel. De lá para cá, o bairro já se configurou de uma outra maneira, né? Com a vinda principalmente de imigrantes nordestinos. A base da população de São Miguel tem origem nordestina, que também aí tem uma questão histórica que a gente não pode esquecer, que o nordestino na década de 30, 40, ele era e foi utilizado como mão de obra não qualificada. Vinha para a indústria civil, né, construção civil, vinha para os trabalhos insalubres. Muito neguinho morreu aí, e muito nordestino morreu aí, que a família pensa que ele arrumou outra mulher aqui e não voltou mais para o Nordeste, e vai ver ele está morto. E essas pessoas, por se localizarem, carregavam consigo o estigma de ser uma segunda Bahia, um segundo Pernambuco, um segundo Ceará, por conta do número de pessoas que vinham dessas regiões e se instalavam aí. E mais recentemente a atividade industrial perdeu a sua importância, né? E começou a ter mais importância a atividade do chamado setor terciário da economia, que é comércio e prestação de serviços. Parece que não, mas a região central de São Miguel está virando um grande, eu diria, um grande shopping center de lojas céu aberto. Como? As lojas, as ruas que eram ocupadas por pessoas, moradores antigos e tal, elas estão indo embora para virar uma loja, virar uma clínica, virar um pequeno comércio, virar enfim, perdeu a característica de ser somente um bairro de dormitório e passou a ser um bairro comercial.
Essa capela, supostamente, já não é a primeira capela, né? Quando houve o aldeamento dos índios, pressupõe-se que havia, na verdade, uma pequena capela criada pelos jesuítas. Então essa capela ela foi reconstruída. A gente não sabe se no mesmo lugar que essa capela anterior existia, né? Mas está lá no batente lá da porta, né? 18 de julho de 1622. Mas esta data já está questionada, porque festejamos esse ano de São Miguel 388 anos, mas nós já temos documentos escritos de próprio punho do Anchieta, de que ele veio organizar as missões aqui na Capela de São Miguel em 1560. A capela ela foi construída porque o bairro estava se transformando de um aldeamento indígena para um povoado de branco. E esses brancos, né, como eram muito religiosos naquela época, eles precisavam de um lugar, né, para frequentar a missa, para fazer os batizados, os casamentos. Então essa capela veio nesse sentido. A gente sabe que ela foi fundada em 1622, porém o século XVIII e XIX tem aí uma mancha, diria não uma mancha, mas um espaço em branco para ser revisitado. Curiosamente, a capela ela está próxima do rio. Então, qual era o movimento que acontecia na cidade de São Paulo nesse período do século XVIII? Né? A questão dos negros que eram trazidos via mar, né? E subiam e iam sentido interior, a questão dos próprios índios que ainda eram remanescentes nessa região. Então, a função que a capela teve nesse período é também relevante. A capela foi o primeiro bem tombado de São Paulo, e quem tombou foi Mário de Andrade. Ele que fez uma grande visita pelo Brasil afora, atrás do patrimônio nacional. A igreja ficou abandonada até 1938. Veio Frei Leão Ney, que era um franciscano também. Como os franciscanos já tinham comandado São Miguel e tinham desistido por causa da política da época. E no meio da sua história foi abandonado. Aqui virou lugar de olaria, aqui virou lugar de gado. O crescimento industrial só vem para cá em 35, 37 com a nitroquímica, ou na década de 30, para não ter a precisão da data, só nessa data que veio, porque se julgava que se tivesse vindo vorazmente como ele alcançou São Paulo, talvez nós não teríamos a capela mais. Não vou te dizer o motivo, mas os franciscanos não se deram bem também dessa vez. E abandonaram a igreja dia 3 de julho de 1939. Eles se afastaram da igreja de São Miguel. Ficaram um ano só aqui. A igreja ficou abandonada outra vez. Aí em 39, 40. Em 1942... o padre Aleixo Monteiro Mafra assume a igreja de São Miguel. O padre Aleixo, na verdade, ele se tornou pároco lá da capela num outro período da história da sociedade brasileira. Primeiro que São Miguel não era tão grande, então era muito fácil, né, as relações pessoais e conhecer todo mundo. E naquela época também ainda o próprio Estado brasileiro não era muito bem desenvolvido. Então, os papéis, as funções que um padre exercia eram muito maiores do que hoje em dia. Então, ele era um pouquinho também, assim, digamos assim, um policial, um juiz, ele que resolvia os conflitos das famílias, né? Então, o relacionamento pessoal era muito grande. Da época do padre Aleixo, uma pessoa, um fanático, não sei se era fanático, louco, protestante, desequilibrado, alguma coisa assim. Ele destruiu 15 imagens de valor seiscentista, de 1600. Que o São Miguel, que foi quebrado em 1942, a Nossa Senhora da Conceição, que foi quebrada em 1942, e outros santos, mais o Coração de Jesus,
e outros santos mais, outras imagens mais, foram quebradas por um fanático, certo? Ele era da igreja, bom, não vou falar igreja, não interessa. Muitas pessoas se referem, quando nós entrevistamos, a capela como um lugar que passava as tardes. Que ia brincar na praça e ficava na capela escutando o sermão do padre. Quer dizer, ela também tem outros elementos subjetivos que não necessariamente os religiosos. E a gente brincava ali na praça de bandido e mocinho, e a gente pulava as janelas para dentro, porque a igreja ficava aberta, e se escondia dentro da igreja para brincar de bandido e mocinho. E a minha tia, a gente morava atrás, aquilo ali atrás, aonde eles fizeram o tal flutuante, ali era da gente, era a nossa casa. Ali, entende? Então a gente morava ali, e a minha mãe, minha tia, criavam muita galinha, e as galinhas pulavam o muro e ia botar dentro da igreja, a igreja era abandonada. A capela, ela tem um sentido de patrimônio histórico muito importante, porque segundo os estudiosos aí, é a igreja mais velha da cidade de São Paulo, que ainda está de pé, né? Porque sabemos que o pátio do colégio, né, na verdade já foi destruído, reconstruído, então já não é mais o mesmo. E essa nossa capela ainda é uma capela original. Ela é feita em taipa de pilão, que era um material de construção da época, né? É uma espécie de barro batido, na verdade, feito em grandes formas de madeira. E ela está de pé até hoje. Recentemente sofreu um processo, né, de restauração. Agora com essa reforma aí, né? Com o padre Geraldo, a Concrejato e a Formarte, resolveram, no projeto deles, que o Jacarandá tinha que cair fora dali, porque trincava as paredes de taipa-pilão da igreja. Mentira! Bom, eu nasci aí, aquela parede ali nunca foi trincada pelo jacarandá, porque o jacarandá estava 4,5 metros distante, e a raiz do jacarandá, para passar por baixo da parede de taipa-pilão, que mede 70 centímetros de espessura, 4,5, para ela passar por baixo da parede e trincar, ela precisava ter mais de 5 metros de comprimento, e o jacarandá, a raiz do jacarandá, para começar, ela não é tão comprida assim, e outra coisa, ela penetra mais para o fundo da terra, e não verticalmente. Então eu abri uma denúncia, porque um dia eu passo lá e não vejo mais o jacarandá. E como estava tudo fechado de tapume e ninguém podia entrar, era proibida, eu fui na Defensoria Pública e denunciei. E se você corta uma folha seca, aquilo deu já 2, 3 vezes Ministério Público, que a gente vai no Ministério Público para não sei o quê, mas que o Ministério Público não sei se tem muita coisa para fazer, porque fica correndo atrás dessas... Tem árvore que está tombando para cair em cima da capela, qualquer pessoa olha de conhecimento mediano, vê que ela está tombada e que também não pode, foi para o Ministério Público, foi para a delegacia, subprefeitura, Ministério Público, bombeiro, tudo eu já procurei, e aí concluiu que não vai derrubar, porque entrou toda essa história. Então, há um afeto, a capela é do povo aqui da região. Aí o promotor intimou eles plantarem o jacarandá lá. E eles derrubaram na praça 22 árvores. 22 árvores. Eu abri também a denúncia por causa das 22 árvores que a Concrejato derrubou para cimentar a praça. São 4 fases que a gente organizou o restauro. O primeiro seria o restauro do prédio, o segundo, o restauro artístico, o terceiro, reforma da praça, e o quarto, transformar a capela no museu. E agora eu vou abrir outra denúncia, porque todas pilastras, que são 10 pilastras, que eu te falei que o alteamento tinha que ser de 6 metros, foram cortadas árvores da flora de São Miguel, lavrada pelos índios, com aquela ferramenta que se chama enxó, sabe? Lavrada pelos índios e colocada para o alteamento da igreja, as travessas, tudo. Você via perfeitamente que aquilo ali foi tudo feito à mão, tirado a árvore e feito tudo à mão. Sabe o que eles fizeram? Fizeram assim, ó, querida.
Eu sei, porque eu fui criado. Agora, alguém que entra lá hoje para visitar e não conheceu a igreja por dentro, olha lá e pensa que isso daqui é de cimento. Fui criado a maior parte da minha infância e juventude ali na Praça da Igreja. Tenho boas lembranças porque eu vi São Miguel crescer, né, se desenvolver, né? Muita gente chegando de fora ajudando o progresso de São Miguel. Em São Miguel, Cine La Pena, Universal, Vera Fischer, Catedral. Que legal! Donos da noite são